É decisivo para mim e para o Kennedy, por N questões. E algumas coisas precisam ser feitas, por mais difícil que seja, por mais que custe vidas, né? O abandono. Por mais que custe vidas. Você sabe quem é Luciana Salles? Luciana Salles é nora do pastor Salles Batista, da Assembleia, ex-pastor presidente da Assembleia de Deus de Marabá. E a Luciana seria a nora, que teria o suposto caso com o sogro. E ela aparece pela primeira vez falando sobre a polêmica a qual ela se envolveu. E o que chamou a atenção, cara, é que num tom assim de desabafo, ela tenta trazer uma ideia de reposicionar o caso em si como um problema de exposição excessiva, desviando, no meu ponto de vista, totalmente o foco central do problema, ou seja, da gravidade da denúncia em si. Tudo, em outras palavras, tudo é aceitável, menos a exposição excessiva. Olha o que ela falou para você entender. É decisivo para mim e para o Kennedy, por N questões. E algumas coisas precisam ser feitas, por mais difícil que seja, por mais que custe vidas, né? O abandono. Por mais que custe vidas. O abandono, ele já existe, né? Ele já existe. Mas precisamos seguir adiante. E seguir adiante é não tentar reverter a maldade que nos foi feita, mas tentar, de alguma forma, minimizar o que foi feito. E ninguém pensou nas minhas filhas, ninguém pensou no que isso iria trazer para as meninas, certo? Destruir a vida dela e tá ótimo, né? A forma como foi exposto, ninguém sabe, mas a Maria leu na internet, né? A última notícia. Poxa vida, ninguém pensou, cara, no problema que as filhas acarretariam. Mas e a pergunta, ela pensou em tudo? Eu não estou entendendo. E isso deixou ela muito confusa. Ela não viu a outra notícia. Isso deixou ela muito confusa. Muito mesmo. Ela chorou bastante. E pra mim, como mãe, né, é difícil. Ninguém sabe, mas eu fiquei 2 meses na sala da minha irmã. Eu vou postar aqui como a gente ficou. Como as minhas filhas. A forma como foi exposto, ninguém sabe, mas a Maria leu na internet, né, a última notícia. E isso deixou ela muito confusa. Ela não viu a outra notícia. Isso deixou ela muito confusa. Muito mesmo. Ela chorou bastante. E pra mim, como mãe, né, é difícil. Ninguém sabe, mas eu fiquei 2 meses na sala da minha irmã. Eu vou postar aqui como a gente ficou. Como as minhas filhas foram expostas, né? Ah, mas é culpa sua. Será, gente? Né? Tantos pastores caíram, tantos pastores pecaram. E suas vidas foram expostas na internet com vídeos de atos. Mesmo assim, tendo um print, tendo o seu corpo despido, tendo isso acontecido, mesmo assim teve um conselho de ética da Convenção do Estado do Pará para conversar com esse ser humano. Fizeram isso com o pastor? Não. O ministério da igreja local, da igreja que ele era pastor, fez isso com ele? Não. Deram. Tá muito estranho, né, cara? Criança exposta, família ferida, sofrendo. Pra mim, eu não sei, cara, mas parece mais um desvio de foco, né? Era um direito que tinha. Querem suas vidas de volta. Mas infelizmente, ou felizmente, ninguém da internet, o blog que noticiou, não vai trazer isso de volta. Pelo contrário, coloca mais e mais e mais e mais vezes. Ah, então a responsabilidade de resolver o problema da família agora é dos blogs que noticiaram. Ah, cara. Expõe até dizer, né? Chega, alguém deve estar pagando isso. Quem será? Né? Que tá pagando. Quem será que tá colocando isso à frente? O que ela tá tentando passar? Que a Assembleia de Deus tem inimigos da família dela, enfim, o problema dela ser acusada de ter um caso com o sogro é o menos importante ali. Mas o problema maior é que tem alguém pagando os blogs. Ou seja, a tentativa é descredibilizar o trabalho de quem expôs. E não foram poucos blogs. Haja grana pra pagar todo mundo, né? Que tá colocando isso à frente. Porque os blogueiros não fazem nada de graça. Né? Todos cobram pra fazer. Podem dizer que fez isso porque queria fazer, mas é mentira. Blogueiro não faz nada de graça, cara. É uma piada. Se você quer que uma blogueira faça um serviço na sua loja, você tem que pagar. Se você quer colocar uma notícia, você tem que pagar. Então alguém tá pagando isso, alguém tá fazendo isso. Quem será? Né?
Quem será que está fazendo isso? Sabe de nada, inocente. Não desvia o foco da responsabilidade. Para tentar separar mim e meu marido. Mas quem eu ouvi da boca de uma mulher de Deus, antes mesmo de estar casada há 14 anos com Kennedy. O que Deus uniu, Deus vai unir vocês. O que Deus uniu, o homem não vai separar. O casamento de vocês. O que Deus uniu, o homem não vai separar. O casamento de vocês. Que tinha. Pois bem, o que Deus uniu, ninguém vai separar. Mas na verdade ninguém quis separar o casamento delas. Só foi o problema, a acusação aí do suposto caso com o sogro. Pra mim, cara, pra quem mandou o vídeo aí pra nós comentarmos a respeito desse assunto, essa fala da Luciana Salles, né? Ela cai, cara, naquele combo clássico que explora primeiro um apelo emocional, né, escancarado nitidamente, aquela voz embargada, pensativa, tentando comover. Aí vem o assunto crianças expostas, família ferida, sofrimento, traz um contexto de perseguição, alguém está pagando. Tudo isso, para mim, pesa e não tem o que se discutir. Mas isso não responde, cara, a pergunta principal. Essa conversa fiada só tem o objetivo de desviar o foco para ninguém mais enxergar o verdadeiro buraco, né? O verdadeiro problema em si, tentando diluir a responsabilidade, principalmente quando ela fala aí, ó, que não é a única responsável. Ou seja, ela não nega o fato em si, ela não reparte uma culpa. Que, para mim, isso é uma confissão indireta, embalada, né, com a linguagem suave, comovente, uma espécie de meia-verdades. E é exatamente aí que entra a cereja do bolo, cara. É exatamente aí. Deixa eu ligar esse ar aqui. Como assim a cereja do bolo? Presta atenção aqui. O que Deus uniu, o homem não vai separar. O casamento de vocês. O que Deus uniu, ninguém separa. Enquanto o próprio caso acaba quebrando, né, desfazendo a lógica da coisa, a lógica moral. Em outras palavras, aquilo que a gente está cansado de falar aqui no canal, só vale quando convém a eles. E o nome do pastor Salles Batista nem é tocado, né? Fica como se fosse um elefante branco lá no fundo. Ninguém sabe para onde está, ninguém sabe como é que está de saúde, o que aconteceu. E a maneira que ela expõe o caso em si, o problema em si, ela está tentando fazer você, os que acompanham o caso, se torne os vilão da história. Ou seja, no final da história a culpa vai ser sua. Quando que, na real, o caso só ganhou força por causa da gravidade do que estava sendo discutido, que era um caso de um pastor presidente de uma Assembleia de Deus tendo um possível caso com a nora, a qual era esposa do filho que também era da diretoria da igreja. Deu para entender o raciocínio dela, cara? Ou seja, a fala da senhorita aí não defende, para mim não fala nada com nada, só contorna e traz um problema maior, porque não explica nada, cara, só traz uma tentativa de distrair, né, a quem está acompanhando o caso. Transferir uma culpa de que tá tendo muita exposição. Horas, não deveria ser responsabilidade dela no começo de tudo? Trazer essa proteção às filhas, aos filhos? Agora, por que a responsabilidade é de quem está acompanhando o caso? E eu deixo aqui as perguntas. Diante da fala dela, né, que se não há uma responsabilidade exclusiva da parte dela, então fica a pergunta, o que é exatamente o envolvimento dela nessa história toda? Houve ou não houve um relacionamento com o sogro? E se houve, como justifica isso dentro de um discurso que apela justamente para os valores familiares? E se não houve, por que em nenhum momento houve uma negação? Ela saiu, né, imediato às acusações negando, se não houve. Por que não se defenderam lá no começo? Pegando um advogado, enfim, colocando alguém para se comunicar ao mínimo, ao menos. E para encerrar, cara, fica muito pertinente aí uma pergunta para mim, né, assistindo ela falar, aonde ressalta a preocupação dela em
comentar sobre a exposição que as filhas e os filhos estão vendo e não fala em momento algum sobre a gravidade do que está sendo acusado, ou acusada no caso. Que se o casamento com o Kennedy Salles é defendido com base nos princípios bíblicos, conforme ela citou aí, esses mesmos princípios não deveriam ter sido considerados antes de tudo ter acontecido? Antes da crise? Antes de ter esse possível envolvimento com o sogro em si? Até porque o DNA já saiu, dando certeza de que os filhos são filhos do avô. O pai, no caso, é o próprio avô. Eu, particularmente, não consegui decifrar qual foi o propósito real dessa postagem, dessa fala dela. Uma fala, como eu disse, preocupada mais em mexer no emocional e transformar você como vilão, né, que está aí acompanhando o caso e que não deveria estar fazendo isso. Mas ela pode continuar fazendo o que bem entender, né, com relação, afinal, são livres e bancados ainda, foram pelo menos bancados aí por um bom tempo com ofertas e dízimos de igreja. Eu só digo uma coisa, cara, no final da história, né, para resumir aí para quem pediu o nosso comentário, esse pronunciamento dela aí tenta transformar a crise de caráter em si em um problema de narrativa. Ela quer que você entenda que é só uma narrativa e esqueça. Se você não esquecer, você é responsável pelos danos à família. É tipo isso. Só que precisamos entender que narrativa, meu amigo, não vai sustentar incoerência de vida e moralidade por muito tempo. Enquanto mais se tenta proteger a imagem sem enfrentar o fato em si, a realidade do que está acontecendo, mais a credibilidade vai afundar. Já não tem, né? Para mim não tem credibilidade nenhuma. Mas vai ficar cada vez pior no final da história. E fica-me uma pergunta, por que ela veio com esse papo e não ele, já que ele é o chefe da casa? Ele que, né? Se não deve, meu amigo, apareça com o advogado, explica, não estamos sendo acusados, não é verdade. Mas me aparece com um vídeo assim, cara, fica muitas perguntas, muitos questionamentos. E pior ainda, fica a tentativa de transformar o que está acompanhando o caso como se ele fosse o vilão, o responsável da exposição das filhas, enfim, do caso em si, prejudicial à família. Eu lamento, cara, mas a Assembleia de Deus, vindo da Assembleia de Deus, a gente não pode esperar muita coisa, não. Eles tentam abafar de todas as formas e saem ainda por cima, e você que procura transparência no final da história é o errado. A estratégia deles, na maioria das vezes, vai ser sempre esse daí. Trocam o debate moral pelo debate emocional, narrativas, e tentam construir uma mentira em cima de narrativa no emocional. E o debate moral, o foco do problema real em si, vai ficando de lado, e o povo no final da história acaba esquecendo e dando a segunda, terceira, quarta oportunidade, e os caras, né, daqui a pouco estão em cima dos púlpitos novamente. Nora com o filho do avô, avô saindo com a nora. Meu amigo, é uma verdadeira vergonha o que se tornou a igreja brasileira nesses últimos tempos. Deixe seu comentário embaixo que é importante, seu joinha ajuda muito. Se não é inscrito do canal, se inscreva, me segue nas demais redes sociais, ajuda a hypar o nosso conteúdo também se aparecer o botãozinho do hypar. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.